E aí pessoal, tudo bem? Pro primeiro vídeo aqui do canal eu trouxe esse tema que é intrigante até pro mundo cristão, imagine para os ateus. Primeiro, para começo de conversa não dá para explicar como Deus surgiu, como Deus nasceu. É uma questão de fé. Só que para a gente entender Deus, a gente tem o quê? Um manual, que é a Bíblia. E o que a Bíblia fala? Aqui em Apocalipse 22:13 diz bem assim: eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. O que a gente conclui a partir daqui? Que Deus é começo e Deus é fim. Então, começo, fim, um ciclo, exatamente. A partir do momento em que Deus é começo, Deus também é fim. Então, você pode imaginar um círculo. Vamos supor, vamos aqui, ó. Na ponta do meu dedo é o começo e o fim, começo e fim, é tudo junto, tá tudo interligado. Então, tipo, não teve um momento em que Deus surgiu. Ele sempre esteve lá. Para entender um gênio, só sendo um gênio. Então, para entender Deus, só você sendo Deus. É porque Deus foge da compreensão humana. A gente encontra aqui na Bíblia também, lá em 1 Coríntios 2:14. O que nós temos? Quem não tem o Espírito não aceita as coisas de quem vem do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente, ou seja, por meio da fé. A nossa mente humana está muito presa à filosofia grega, de que tudo tem que ter um começo e um fim. Só que eu prefiro partir do pensamento dos hebreus e não pensar como as coisas acontecem, mas para que elas acontecem. Porque um exemplo, crer em Deus não é para você querer entender, querer se perguntar como Deus faz isso, como é que Deus fez aquilo, como é que Deus faz isso. Não, mas é para quê? Qual a finalidade? Qual o propósito daquilo que Deus tem para a sua vida? Um exemplo, um momento de aflição, um momento ruim na sua vida, tudo tem um propósito na vida, tudo tem um propósito. Se uma coisa aconteceu, aquilo vai te dar um ensinamento, aquilo vai te fazer crescer, tanto espiritualmente, ou intelectualmente, ou como pessoa. Tudo isso, tudo acontece para um propósito, tudo tem um foco. Não é o cristão que está preso à fé. Só que é o ateu que está preso a uma única linha de raciocínio, que é a lógica. Para ele tudo tem que estar dentro da lógica, assim como disse na filosofia grega, que tudo tem que ter um começo e um fim. E as coisas de Deus não é assim, não ficou para o homem entender. Se você pegar a palavra novamente, mais uma vez, porque isso aqui, se você ler isso aqui, você compreende todas as coisas de Deus. Leia a Bíblia. Vamos lá em Isaías 55:8-9. O que está escrito? Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, não tem como uma mente finita entender uma mente que é infinita, no caso a mente de Deus. É a mesma coisa de você querer pegar um oceano e colocar dentro de um copo d'água. É impossível, não tem como você fazer isso. Por quê? Porque é impossível, é uma coisa enorme, imensa, que você quer colocar numa coisinha pequena. Deus ainda não se revelou na palavra, a palavra não fala tanto de como é que Deus surgiu. Só que quando que a gente vai entender quem é Deus? Vamos lá para a Bíblia. 1 Coríntios 13:12. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente da mesma forma como sou plenamente conhecido. Isso aqui será na eternidade, será quando nós estivermos lá com Deus. Existem 3 passos para você entender quem é Deus. Primeiro, aceitar Jesus como seu único suficiente Salvador e crer na salvação. Segundo, ir para a eternidade, ou seja, ser salvo. E terceiro, perguntar para Deus acerca dos mistérios que ainda não foram revelados. E não adianta você querer fazer o inverso, porque é um passo, tem um começo e tem um fim, entendeu? Começo e fim. Então, você primeiro aceita Jesus, depois você vai estar lá no céu com Deus, você vai ter a oportunidade de estar face a face com Ele e perguntar para Ele quem Ele é, o porquê. E aí a sua mente vai estar ampla, porque quando nós formos para a eternidade, nós seremos transformados. Quando Jesus vier no arrebatamento, o ser humano vai ser transformado, a mente humana vai ser transformada, porque aí sim nós teremos capacidade, teremos intelecto para entender quem realmente é Deus. E eu vou deixar aqui para vocês uma frase: se alguém tivesse criado Deus, era esta pessoa que eu estaria adorando.